Começa agora a Arena da Resenha. Informação, opinião e diversão com a equipe da Casa do Esporte. Está no ar a Arena da Resenha. E sejam bem-vindos a mais um Arena da Resenha neste 24 de abril de 2020. Agora são 8 horas mais 12 minutos. Estamos ao vivo pela Web Rádio Arena BR. Quem está falando com vocês hoje é o Vitor Meira. E hoje vamos ter uma entrevista sensacional com um convidado que jogou muito em um time do Rio de Janeiro, mais especificamente o Flamengo, que logo mais vocês vão descobrir ao apresentá-lo. Sem mais delongas, já que hoje a gente está com a mesa cheia, vou começar as apresentações. Quem está hoje comigo é o nosso querido operador de mesa, o Alexandre Fernandes, o filósofo. Seja bem-vindo. Quem está comigo aqui também é o nosso co-apresentador deste programa, do Arena da Resenha, o comentarista que dá a opinião que interessa, o Wellington Kessa. Boa noite, Kessinha. Boa noite, Vitão. E rapaz, estamos com moral hoje, hein? Meu Deus. Mais um convidado aí que dispensa comentários. Jogou demais, né, no Mengão. Aliás, acredito que a torcida do Mengão hoje tá em peso aqui, hein? Ah, tá em peso. E não é o Juan nem o Clóvis que ficou batendo na mesa, né, Kessinha? Sim. Mas isso é outros tempos, né? Outros tempos. Representando aqui a torcida do Mengão, temos aqui o Leandrinho Teixeira. Boa noite. Boa noite, Vitor. Aí, pra mim, quando eu recebi o convite, né, do Kessa, de poder entrevistar quem será, né, o convidado de hoje, pra mim foi um prazer imenso. Eu lembro, né, do convidado jogando, né, quase que eu falei o nome. Ó, spoiler. Tremeu a perninha, Leandro? Pô, bate um nervosismo, né? Jogou muita bola mesmo e vai ser um prazer imenso poder trocar esse papo com ele. Quem está conosco também é o nosso outro comentarista, o menos clubista da rádio, Ney O Mito. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da mesa. Para mim é uma satisfação, uma honra poder participar de mais um programa. E o nosso convidado, eu havia já brincado com ele, falei que eu joguei mais do que ele, mas eu não joguei não, viu? Esse cara jogou muita bola e sem ser clubismo, porque aqui é jornalismo futebol clube, eu torci muito pra esse rapaz aí, viu? Bom de bola. Você torceu quando ele tava na Baixada Santista, né? Quando ele tava na Baixada Santista, jogou muita bola, veio lá do Flamengo, né? Meninão, aquelas canelas finas, mas bateu uma bola, chegou aqui na Vila Belmiro e arrebentou. Olha, só não foi campeão brasileiro em 98 por um mero azar de um jogador que depois eu conto a história. Muito bem, quem está conosco hoje também é o nosso querido amigo Luciano Portela, que nos ajudou a intermediar essa entrevista. Boa noite, Luciano. Boa noite, Vitor. Boa noite aos participantes da mesa. Boa noite da resenha. É uma satisfação imensa mais uma vez participar do programa. Sobretudo com esse ilustre convidado, amigo, parceiro, craque, ídolo. E vou te falar, hein, Vitor, esse programa tem que ir até 6 da manhã porque é muita resenha, haja história pra ele, viu? Nossa, atualmente ele é treinador, né, tem passagens aí treinando times como o Flamengo do Piauí, o Alecrim, Tocantins, São Cristóvão, Goitacás. Como jogador ele teve passagem de destaque pelo Santos, Lusa, Cruzeiro, mas Juventus, Bayer Leverkusen, mas ele destacou mesmo, foi no Flamengo, o clube que o revelou. Hoje vamos entrevistar o ex-lateral esquerdo, e vou dizer que até meia, Atirson. Seja bem-vindo ao Arena da Resenha. É um prazer imenso, obrigado aí pelo carinho de todos, um grande abraço para Portela, meu amigo, meu cara que tem o maior carinho, respeito pelo profissional, pelo cara que é, né? É um prazer imenso. Quando ele me fez o convite, na hora me coloquei à disposição, porque falar de futebol, ainda mais com pessoas que têm um entendimento, conhecimento, é sempre muito gratificante. A gente brincou aqui já um pouquinho antes, com o Ney O Mito, o Vitor já meteu uma brincadeira com o Meira, já tem um Mengão aí na área também, que é o Leandro, que assim, um grande abraço, o Alex também. Então é um prazer imenso bater esse papo com vocês.
realmente é uma trajetória de muita luta, né? Para ser jogador de futebol não é fácil. A gente tem que abdicar de muita coisa. E a Canela Fina, quando chegou em Santos, era o sonho de um menino para querer vencer no meio do futebol, de tanto talento, né? O futebol naquela geração tinha jogadores com muito talento, né? Aquela geração ali, acho que era muita qualidade, né? Então, fico muito agradecido primeiramente aí pelas palavras e pelo carinho. Ô, artista, nossa primeira pergunta aqui do Arena da Resenha, a gente costuma pedir pro convidado se auto-apresentar, né? Porque nada que... Apesar que eu faça a apresentação do convidado, mas nada melhor do que ele se auto-apresentar, porque ele faz até uma reflexão sobre ele. Resumidamente, quem é o Artirson? Pô, é legal. Nunca tinha acontecido isso comigo. É a primeira vez, é bem interessante até, por sinal. Parabéns aí pela ideia, né? Cara, o Artirson é um menino que era um menino na época para um sonhador de ser um atleta profissional de futebol, sonhador de vencer com a camisa do Flamengo, conseguir ser um atleta profissional, que era realmente muito difícil, né? E como eu falei anteriormente, era o sonho de criança, que me dediquei muito, né? Abdiquei muito da minha vida para conseguir chegar onde eu cheguei. Com experiência dentro da própria casa, que meu irmão tentou ser atleta, saía para a noite, e eu vendo aquilo que ele não chegou, e eu abdiquei da minha vida social, da minha vida extracampo, para exatamente chegar nos meus objetivos. Artirson foi revelado pelo Flamengo, jogou em todas as categorias de base do Clube de Regata do Flamengo. Depois eu fui para o Santos, onde que foi um salto de maturidade, um salto de aprendizado, de profissionalismo. E voltei maduro para o Flamengo, né? Quase realmente fui campeão pelo Santos ali, brasileiro. Nós fomos campeão da Sul-Americana ou Mercosul aí no nome da Copa, não lembro, mas foi um torneio internacional em 98. E a gente bateu na porta, era para ter sido campeão brasileiro, né? Perdemos para o Corinthians. E aí voltei para o Flamengo de uma forma totalmente diferente, já maduro, já com um lastro maior de bagagem, né? E aí eu comecei a decolar dentro do Flamengo, conseguindo títulos, conseguindo fazer gols importantes, onde que acabou me revelando para o futebol internacional. E depois eu fui para a Juventus da Itália, voltei para o Brasil para tentar ir para a Copa do Mundo de 2002, não conseguia. E aí acabei me machucando, rescindi meu contrato na Juventus, voltei para o Brasil, joguei no Cruzeiro, e do Cruzeiro, depois de 5 meses jogando muito bem, fui vendido para o Bayer Leverkusen da Alemanha. É uma trajetória de, lógico, altos e baixos como muitos atletas, né? Lógico que a maturidade nos traz hoje mais conhecimento, e se a gente fosse ao contrário, né? Tivesse força quando a gente fosse mais maduro no término de carreira, mas com a força da juventude, né, a experiência mental e psicológica, totalmente o atleta poderia tornar o caminho de outra forma, né? Mas futebol tem muita coisa. Hoje tem a gestão de atleta, hoje tem muita gente para ajudar o atleta a tomar decisão menos desgastante, né? Não é que é o certo, mas às vezes menos desgastante para uma carreira de muita luta, né? Que o futebol realmente é um esporte que é paixão, mexe com muita coisa dentro e fora de campo. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido vencer no futebol, numa geração que tinha muitos atletas de qualidade. E hoje estou aí batalhando, correndo atrás ainda dentro do próprio futebol para seguir a vida, já que a gente é jovem, né? E com isso a gente busca, né, conhecimento, sabedoria para dar segmento no esporte. Bacana, Artirson. Vamos começar com a nossa rodada de perguntas iniciais. Eu quero começar pelo Kessinha, né, que é o nosso co-apresentador. Kessinha, faça a sua primeira pergunta, por gentileza.
Pois não. Vamos lá, primeira pergunta, né? Primeiramente, agradecer a disponibilidade do Arthurson, né, novamente, agora ao vivo, né, por ter aceitado nosso convite. Obrigado. A minha pergunta, Arthurson, é o seguinte, a gente, né, você falou que, né, foi revelado pelo Flamengo. O Flamengo é um clube de massa, uma torcida muito apaixonante. E como é que foi isso? Você sair ali sair da base, já ir para o time principal, né? A gente sabe que quando tem esse salto, né, tem uma certa cobrança. Como é que você soube basicamente mensurar isso? Na verdade, assim, essa transição, né, da base para o profissional, ela vem sempre no momento que você espera as oportunidades, né? Lógico que ainda muito jovem, com desejo de jogar no profissional, de sonho de se tornar um atleta profissional, que é o mais difícil. E com isso eu sempre tive muito cuidado, sempre treinei muito, sempre me preparei para as oportunidades, né? E como eu falei, no Flamengo, qualquer time grande em si, a qualidade do atleta ela é muito grande, né? E aí tem algumas posições que as qualidades às vezes é maior do que as demais. E é o momento da geração. E eu vinha no momento ali de laterais esquerdos, né, principalmente, de muita qualidade, né? Tinha recentemente ali o Júnior, que já estava na transição para o meio, mas que era um cara que já tinha conquistado tudo pelo Flamengo. Aí depois veio o Leonardo, aí com isso veio o Gilberto, e eu fui me encaixando ali. Teve o Zé Roberto, então assim, teve grandes atletas naquela posição e eu fui buscando meu espaço, buscando as oportunidades e fui me preparando para realmente conseguir vencer no Flamengo, né? Como eu falei, a passagem pelo Santos ela foi muito importante para isso. E essa transição hoje eu vejo esse lado às vezes o lado profissional, lógico que a comissão técnica ela tem a prioridade ali do seu melhor atleta para jogar. E quando tem esse jogador de transição, mesmo que ele tenha um potencial muito grande, tem que ter paciência com esse atleta, porque ele está ali, né, com um sonho, ainda não está maturado da forma ideal. Hoje está subindo-se muito jovem, como eu subi com 17 anos. E essa maturação, às vezes, matura mais cedo, outros demoram um pouco mais para maturar. E você, às vezes, faz coisas dentro do campo que não é para fazer, desobedecendo, às vezes, a opção tática do treinador, jogando em funções que, às vezes, não é sua. Então, tudo isso tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que o Sub-23 ele encaixa muito bem para fazer essa adaptação, ao invés, às vezes, de emprestar um atleta, como era muito na minha geração, né? Antigamente tinha o Sub-23, que era era uma coisa principalmente de São Paulo, né? São Paulo tinha os aspirantes. O aspirante, isso. O São Paulo utilizava muito os aspirantes, né? E isso vai te dando bagagem, vai te dando rodagem, vai te dando experiência em jogar com jogadores mais velhos, e você vai criando-se essas dificuldades dentro do seu contexto de jogo, né? E para isso, a gente, naquela nossa geração ali, ela foi se lançado num momento que você é muito jovem, mas que você tem que acreditar, você não pode, como a gente diz, fugir da cobrança, fugir da parte que você sonhou em chegar, né? E mesmo quando você tem os seus problemas de dificuldade, como eu tive, mesmo no 97, quando eu estava ali ainda me adaptando, o Zico me chamou para conversar comigo, porque a gente vinha perdendo sequências de jogos no Maracanã, de 3, 4, e qualquer time que chegava no Rio ganhava da gente com facilidade. E eu ainda querendo me aparecer ofensivamente, que era o meu ponto forte. E ele teve a preocupação e não trabalhava no Flamengo, né? Ele é o maior ídolo do Flamengo, mas ele não trabalhava no Flamengo, ele não tinha essa responsabilidade. Mas me chamou lá no centro de treinamento dele para me alertar, para me dar uma visão do que eu poderia queimar um pouco a minha carreira. Ele falou: Atirson,
primeira função do lateral é marcar. Então, primeiro você faz isso, depois que o time estiver bem, depois que o time estiver ganhando, você vai, ataca normalmente, porque você é um jogador que tem potencial. E aquilo ali nunca mais saiu da minha mente, porque realmente é isso que eu falo. Às vezes, a cobrança da comissão técnica profissional, ela tem tanta coisa dentro da sua organização de sistema de jogo, organização dentro do teu projeto, né, do teu organograma, que às vezes você não presta atenção no atleta que está fazendo essa transição. E essa transição, ela é muito difícil. Essa transição é muito difícil, porque a torcida, ela quer ver o time ganhar, ela às vezes não tem paciência. Quantos jogadores do Flamengo naquela geração, ou de qualquer outros clubes, foram se perdidos aí, que tinha oportunidade, que foram vencer em outros clubes, né? Então, assim, eu vejo que nessa transição, uma pergunta bem legal, né? Que deveria voltar o aspirante, deveria voltar o sub-23, para que o treinador profissional até tenha essa parceria com esse treinador, para às vezes mudar o jogador de posição, para testar o jogador numa função que ele, no profissional, às vezes ele não poderia perder tempo testando. Então tem variações dentro do teu... Agora, a gente sabe que tem um custo, tem tudo isso, mas você forma o jogador todinho. E na hora de você fazer a transição profissional, você acaba não aproveitando, porque você sobe, naturalmente 10, 12 jogadores vencem a idade e tem que subir para o profissional. Nem todos vão ser aproveitados. E às vezes um desses talentos acaba não sendo, né, tão aproveitado e vai estourar em qualquer outro clube, né? Pô, o Dudu do Palmeiras é um exemplo desse, né? Teve uma geração no Cruzeiro, que eu estava lá, e estava subindo, 17 anos, promessa, aquela coisa toda, mas veio estourar em outro clube, né? E você vê hoje ele fazendo um sucesso danado aí, mesmo em São Paulo, né? Ney, faça a sua pergunta, por gentileza. Ô, Atirson, boa noite. Prazer imenso falar com você. Obrigado, né? Pô, que é isso, eu que agradeço, cara. Quero ver você jogar, hein, cara. Quero ver, porque, você falou aí, botou cobrança, falou que é melhor, agora eu quero ver, pelo menos um vídeo. Então, Atirson, quando eu tinha meus 15 anos... quando eu tinha meus 15 anos, se eu tivesse me profissionalizado, eu ia pegar você no Campeonato Brasileiro, porque eu passei numa peneira na Portuguesa. Ah, é? Hoje já não dá mais, porque hoje eu tenho 1,70 m e 90 kg, né? Então... Mas qual é a tua idade? Eu tenho 43. Ah, da mesma idade, 77. Não, eu sou de 76. Eu faço 44 esse ano, né? Mas ia bater, hein? É isso aí, a gente ia se esbarrar. Vai lá, Ney, faça a sua pergunta aí. Eu acho que o Ney caiu. O Ney caiu, hein? Deu uma queda nele aí, hein? Tô achando que o Ney caiu também. Leandrinho, você que é o representante... Você emocionou que ele foi pra luz e tal, ia jogar contra, foi isso. Ficou emocionado. A pressão foi grande em cima dele também, né? Agora vai ter que provar que jogou mais do que eu. Ô, Leandrinho, faça a sua pergunta aí. Você que é o representante flamenguista da mesa. Não, tá certo. Primeiro agradecer a Tirson. É um prazer imenso poder estar falando com você nesse momento. Dizer que você é amado pela torcida do Flamengo até hoje, com certeza. E minha primeira pergunta, eu prometi para um amigo que ia ser a pergunta que ele me fez, a Tirson. Ele fez a pergunta o seguinte. Qual o nome do amigo, pô? O nome do amigo é Diogo Stanley. Diogo Stanley. Obrigado pelas palavras também, né, Leandro? É uma satisfação imensa realmente ter esse carinho, essa gratidão do torcedor, e a gente fica muito emocionado e feliz por ter realmente deixado marca dentro de um clube de uma representatividade muito grande, né? Mas vamos lá para a pergunta. Então, o Diogo ele perguntou o seguinte, Atirson, nos elencos de 98, 2000 e 2002 do Flamengo, eram elencos de qualidade, né? E você não conseguiu ganhar títulos de expressão, né, com esses times, né? Teve problemas de salário atrasado, né, com outras equipes, mas que conseguiram ganhar, e esse Flamengo de 98, 2000 e 2002 não conseguiu. Ele gostaria de saber o que houve para que não conseguisse chegar a títulos de maior expressão, Atir. Vamos lá, é uma pergunta bacana, é outro momento, né, mas eu vou tentar fazer com que compreenda, né.
Essa geração aí, a gente busca aí que, no mínimo, tinha 5 a 6 times brasileiros, não sei se vocês estão ouvindo, de 5 a 6 times brasileiros com um potencial de elenco muito, muito forte, muito bom, né? Você buscava aí... Voltei? Voltou, Ney, voltou. Deixa eu só terminar, né? Valeu? Daqui a pouco você faz a pergunta de volta. E com isso, assim, naquela geração, e com essa quantidade de elenco qualificado do adversário, com estrutura, com organização desde o início, que os times de São Paulo sempre tiveram isso, né? O Cruzeiro já tinha isso, os times do Sul já tinham centro de treinamento, já tinha o próprio estádio para jogar. O Flamengo, no caso, treinava-se no recreio, mas às vezes treinava na Gávea, que não tinha uma estrutura integrada para que você pudesse fazer todo um planejamento dentro do seu planejamento. E com isso, era natural que você tenha um desgaste. O atleta ele precisa ter alimentação, o desgaste de recuperação mais próximo possível para que você possa treinar no dia seguinte. Ou quando você tem 2 períodos, você tem um lugar para descansar. E a gente não tinha isso, né? A gente não tinha uma sala de musculação que você pudesse fazer um treinamento. Tinha uma sala pequena, improvisada ali para que você pudesse fazer. Então, assim, essa reestruturação, essa montagem de organização dentro de um clube profissional, ela faz uma grande diferença, né? Isso a gente está falando profissional, mas na base você já teria que vir fazendo isso para que você chegasse no profissional já pronto para atender da melhor forma possível e encaixar no potencial. Mas mesmo com essas dificuldades todas, os clubes do Rio de Janeiro sempre conseguiram chegar em competições de importância. Nós chegamos 3 vezes, mesmo assim a gente chegou 3 vezes na Copa do Brasil, aí entrou, né, como eu falei, o elenco qualificado e tal, perdemos 2 que a gente poderia ter ganho sem problema nenhum, né, que era o Santo André no Maracanã, que era um time ainda da 2ª divisão, mas que tinha um elenco formado, mas que já tinha uma estrutura de trabalho bem montada. E aí a gente pegou Cruzeiro e Grêmio, que, como eu falei, montagem de elenco com essa organização toda fazia diferença. A gente tinha realmente um elenco, mas às vezes faltava isso. Tinha grandes profissionais dentro, mas às vezes um mínimo detalhe faz uma grande diferença dentro do futebol. E hoje a gente vê uma estrutura do Flamengo exemplar, né? Você vê uma estrutura de centro de treinamento, onde que tudo é integrado, tanto da base quanto do profissional, tudo integrado, o jogador se alimenta, descansa, tem todo um tipo de trabalho dentro do clube para facilitar a evolução do atleta, né? E com isso, formação de elenco, a escolha dos jogadores para você encaixar o seu modelo de jogo dentro do que você quer desenhar, o treinador que gosta do perfil de jogo, da metodologia, isso tudo faz uma grande diferença. Então, na nossa geração, entrou tudo isso, né? Faltava, mas mesmo assim a gente ainda conquistou grandes títulos. Assim, lógico que no ano de 2000, principalmente, a gente teve acho que um dos maiores elencos de qualidade, só que foi formado de uma hora para outra, que foi aquele caso tinha Gamarra, tinha Juan, tinha Júlio César, tinha eu, tinha Leandro Ávila, aí no meio para frente tinha Pet, Denilson, Alex, então assim, tinha realmente teve um elenco ali naquela condição para ser campeão de tudo, só que não teve paciência para dar continuidade naquela formação que foi feita desse elenco. Então assim, às vezes também tem que ter dentro do seu clube essa gestão toda que tem essa visão profissional para que o atleta, para que o elenco seja formado, mantenha esse elenco, ver o que aconteceu de errado para os próximos anos você continuar brigando e
conseguir os títulos necessários, como foi feito. O Flamengo demorou 10 anos aí, 8 a 10 anos aí, para voltar a ser campeão brasileiro, né? Que foi campeão em 2009, depois agora em 2019, e voltar a ser campeão da Libertadores. Mas demorou-se para conseguir entender essa organização dentro do futebol. Voltei. Voltou, vai lá, Ney. O Atirson, eu tava perguntando. Atendeu aí, Leandro? Foi legal ou não? Pô, não, sensacional, Atirson, com certeza, sensacional. Isso que você falou faz toda a diferença, né? Uma estrutura, né, para o jogador, e realmente o Flamengo, em épocas antigas, não dava esse suporte que dá hoje ao atleta. Sua resposta foi maravilhosa. E manda um abraço pro Diogo Stanley aí, Atirson. Valeu, Diogo Stanley. Boa pergunta, hein? Se tiver mais aí, tamo junto. Vamos lá pro Ney, antes que ele caia o mito, hein? Vambora, Ney. Ô Atirson, o time de 98 do Santos tinha o Lúcio voando naquele time, né? E ele se contunde. E aí chega o Robson Luiz. Você voando naquele time, né? O Robson Luiz num lance contra o Corinthians, não sei se você vai lembrar, que ele limpa o zagueiro, ele sai na cara do gol e escorrega. Não sei se você lembra. Você lembra disso? Pô, como não lembro, lá no Pacaembu, Jesus. Ali era o gol que nos levava pra final. Tava 1-0. Eu quase entrei na televisão aqui. Cara, assim, foi uma montagem. Assim, teve 2 jogadores que se mantêm em condição clínica e física até o final. A gente chegaria na final, né? Porque o nosso elenco também era muito bom do Santos. Ali naquele momento ali, a gente perdeu logo no Campeonato Paulista o Miller. O Miller jogava demais, né? E o Lúcio, quando a gente foi trocado por empréstimo do Flamengo para o Santos, a gente teve como eu falei, uma evolução, um crescimento enorme, que o Santos realmente foi um dos clubes que me trouxe tudo isso, né, cara? O Santos fez com que eu voltasse a jogar em um nível altíssimo, né? O Rosan fazendo trabalho, Leão com Valmir. Então, assim, realmente tinha uns profissionais dentro do Santos maravilhosos. E o nosso elenco era experiente e qualificado, né? Com algumas juventudes. Então, assim, se o Robson Luiz realmente faz aquele gol, aí a gente ia para a final e ia ser campeão, porque o campeão saiu dali, que foi o que acabou sendo o Corinthians, que também tinha um timaço. E foi 3 jogos maravilhosos, né, Ney? Mas a minha pergunta, na verdade, tinha um time maravilhoso, o Jorginho, tinha uns 2 zagueiros que batia pouco ali, que era o Claudiomiro e o Argel, eu lembro direitinho. Tinha um Narciso no meio. Nossa! Mas a minha pergunta mesmo é essa, cara. O que foi para você o Santos Futebol Clube na sua carreira? Lógico, você veio do Flamengo, é a sua casa, é a sua casa, ponto final, o Flamengo é Flamengo e acabou. Mas o que o Santos trouxe para você na sua carreira, ou a sua forma de pensar mudou? O que o Santos trouxe, na verdade? Então, eu como eu falei, né, no começo, estou muito grato ao Santos. Na verdade, eu não queria ter ido por empréstimo para clube nenhum, né? Porque eu queria vencer no Flamengo. Era o meu sonho chegar no Flamengo, porque eu sou Flamengo, né? Normal que eu tenho um sonho de chegar no clube que você joga, você quer vencer, quer ser reconhecido dentro do clube, né? E quando o Flamengo me trouxe essa possibilidade, eu não queria ir. Eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu queria jogar no Flamengo. Só que aí um jogador foi muito importante para mim, né? O Clemer, goleiro, ele chegou para mim, Atirson, aqui você não vai jogar. O Flamengo tem o Zé Roberto, trouxe o Zé Roberto agora. O Joel, ele vai dar preferência para jogador experiente, que o Zé já tinha experiência, já tinha chegado em final de brasileiro. Era natural, né? E fora a qualidade do Zé Roberto, né? Que aqui era um monstro, né? Sempre foi um jogador muito, muito qualificado. E quando ele falou isso para mim, cara, eu falei assim, eu vou. Foi onde que ele abriu meus olhos, porque realmente, cara, quando você... Aí que eu falo, na nossa geração não tinha empresários para que você pudesse trocar ali essa troca de dar um informações, horizonte, né? Você ser orientado, você realmente ter uma gestão do atleta e realmente te apresentar a condição de uma gestão de carreira, né? E com isso, quando ele falou isso, foi tipo que Deus estivesse falando para ele me falar. E eu agradeço ao Clemer até hoje, né? Porque quando eu fui para o Santos, fui muito bem recebido pelo elenco, fui muito bem recebido pelo Leão. E quando eu encaixei naquele time, cara, eu comecei a jogar com uma alegria, E aí eu fui... Aqui eu falei,
cheguei onde o clube já tinha uma estrutura, não é igual tem hoje, mas já tinha uma estrutura ali do centro de treinamento. Jogava na Vila, que é gostoso demais jogar naquela Vila. E aí eu comecei e a torcida começou a gostar de mim, aí eu comecei a me adaptar, a gente foi campeão da Conmebol, e aí quando a gente foi ver, eu falei, eu não quero mais voltar pro Flamengo. Eu não quero mais voltar pro Flamengo, porque eu tô adaptado. Se eu não me engano, o presidente era o Samir, e ele falou para mim, Atilson, a gente vai te comprar. Eu falei, graças a Deus, eu quero ficar. Aí ele ligava pro presidente do Flamengo, o Flamengo não quero vender e tal, aí eu tive que voltar, que eu era jogador do Flamengo por empréstimo. E com isso eu voltei pro Flamengo e o Lúcio ficou no Santos, porque ele acabou nesse final machucando lá, quebrando o tornozelo da canela, o tornozelo que eu não lembro. E com isso eu tive que voltar pro Flamengo. Aí que eu falei, eu voltei muito maduro, né? Voltei já maturado, voltei muito profissional, entendendo que o treinamento era muito importante. Não que a gente não fazia no Flamengo, não que a gente não fazia, mas em São Paulo a gente treinava muito mais do que a gente treinava no Rio. E aquilo ali foi me acrescentando valores dentro da minha carreira, da minha formação de caráter dentro de jogo. E aí eu fui começando a ter uma liderança diferente. E aí quando eu voltei para o Flamengo, realmente no momento exato que eu fui capitão do Flamengo, e aí eu comecei realmente a ter uma representatividade enorme, porque os gols iam saindo, os passes, os títulos começaram a vir, mas o Santos realmente ele foi praticamente aquele toque para você, o toque final do bolo ali que você vai seguir em frente na sua vida. Então o Santos foi realmente o caminho para que realmente eu voltasse a ter um espaço num time grande, né? E isso realmente sou muito grato ao Santos, porque acreditou no meu trabalho, acreditou em mim, mesmo sendo jovem. O Leão teve uma visão enorme de fazer uma contratação como essa, e realmente eu fui muito feliz aí nesse clube. Valeu, Atilson. Bacana. Eu que agradeço. E até canto, agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Tá vendo? Emociona o mito. Aí meu filho aqui, que chama Giovanni aqui, que tá do meu lado, ele não aguenta. Giovanni, abraço. Ô, Portela, faça sua primeira pergunta, por favor. Opa, Vitor, vamos lá. Primeiro, respeito, amigo. Precisam ver aqui, né? Ficou ruim aí, o Portela ficou ruim, não escutei não. Opa, vê se tá escutando agora. Foi? Agora foi. Foi. Então, vou repetir, é uma satisfação imensa, né? Primeiro fazer essa pergunta para um cara que tem o maior respeito, carinho, um amigo, parceiro, essa reverência que vocês estão ouvindo aqui, vocês precisam ver aqui no Rio de Janeiro o carisma que ele tem, não só com a torcida do Flamengo, todo mundo. Impressionante. Espero que vocês tenham a oportunidade um dia de conhecer pessoalmente, vocês vão constatar através da reverência dele aqui no programa. Sensacional. E Atis, você já tocou no assunto. Hoje a gente costuma falar no meio do futebol, né, que os elencos antigamente, os jogadores, não tinha tanta estrutura como se tem hoje, e de fato é verdade. Hoje, com a chegada das equipes multidisciplinares, com toda a estrutura, como você já tocou no assunto, coisa que mesmo sendo o Flamengo não tinha antes a estrutura que tem hoje. Uma pergunta que eu te faço, com essa estrutura que os clubes têm hoje, né, o atleta chega de manhã, todo esporte, que ele fique no clube até treinar de forma integral e noite com toda a estrutura, com toda a condição para que ele consiga alcançar a performance dele dentro dos treinamentos, dos jogos. A pergunta que eu te faço é, se você tivesse essa estrutura hoje ao teu dispor, você teria prolongado a tua carreira, assim como você já citou o Zé Roberto, que parou de jogar aos 43 anos, certamente você teria prolongado. Você concorda comigo? Grande Portela, obrigado aí pelas palavras. Você sabe que você é um amigo. Tive o prazer de conhecê-lo. Parabéns aí sempre pelo trabalho que você está desenvolvendo no futebol, que é sempre muito maravilhoso, né? Ver amigos com potencial e com capacidade cada vez mais de elevar esse futebol. É lógico, assim, eu entro até um pouco mais da tua pergunta,
e fazendo até uma colocação, né? A mudança de treinamentos em cima do contexto do futebol, né? O futebol ele começou a ter esse lado do estudo em cima da preparação do atleta, né? E além esse lado multi que tem dentro do mercado do futebol, dos grandes clubes principalmente, ele qualificou demais os treinamentos, né? Os treinamentos hoje são totalmente diferentes. A gente chegava, eu acho que você fez também, né? Trabalhou aí, jogou e viu muitos treinadores treinando corrida em asfalto, subindo escada, descendo escada, onde que arrebentava realmente o joelho. Mas naquela geração era normal, ninguém sabia, nem ainda era O que tinha na época, né? era um procedimento ainda. E com o estudo, né, fez com que transformasse esse treino. E esse treino, sendo dentro do campo, fazendo toda essa transformação dentro com toda a prevenção de treino, prevenção de lesão que existe, essa preparação da fisiologia junto com a fisioterapia, com vários profissionais que tem dentro do campo, né, do clube, aí o atleta ele realmente se tem uma qualidade de trabalho diferente. É lógico que o jogador que se cuide, né, o jogador que busque também esse conforto que o clube te traz, né? Você vê o Zé Roberto é um grande exemplo porque ele pegou, saiu da Alemanha depois de anos e veio para jogar no clube que já tinha uma estrutura maravilhosa, né? E trouxe essa qualidade de trabalho para ele, né? Você vê hoje o Flamengo com o Diego ali também, já com uma certa idade. Aí você vê o Léo Moura jogando, né, há pouco tempo no Grêmio. Então, assim, isso tudo fez com que o atleta realmente melhorasse. Eu acredito muito que o trabalho feito individualmente com alguns atletas, ele nos traz o benefício para ele dar o teu melhor dentro do campo. Você não pode botar um jogador dessa idade e treinar com o menino de uma intensidade da mesma forma. Você pode até fazer da mesma intensidade, mas você tem que diminuir o tempo dele de trabalho para que ele realmente consiga depois te dar o resultado dentro de campo da melhor forma. Então tem variações, né, essas variáveis dentro do futebol que possibilitou essa qualidade de vida dentro do esporte para o atleta realmente conseguir jogar há mais anos, né? Boa pergunta, hein? Valeu, parceiro. Obrigado. Boa. Ô, Artirson, atualmente você tá na carreira de treinador, né? Cara, eu tô aí, eu tive uma decepção grande aí nos clubes que eu passei, cara, em relação a não estrutura, né, cara, que eu não reclamo de estrutura de forma nenhuma, não reclamo de elenco, não reclamo de nada, mas com falta de caráter, né, cara, muita coisa envolvida dentro que fugia um pouco do meu perfil e eu não aceitava, né, as coisas que estavam acontecendo e eu desanimei muito, né, tive um desânimo muito grande, mas eu sou apaixonado pelo futebol, cara. Então, assim, quando realmente, se Deus for da vontade de Deus me colocar de volta dentro do mercado do futebol, vai ser da vontade dele, porque eu não venho nem buscando mais, cara. Para falar a verdade, eu não busco nem correr atrás, mandar currículo ou apresentar, buscar empresário, nada disso, cara. Depois do Goitacás, principalmente, o Portela deve imaginar, deve saber o que deve ter acontecido, mas eu não gosto nem de expressar, porque realmente foi muito triste, né? O que eu via, o que eu presenciava, as coisas que os atletas até faziam, e isso realmente me deixou muito magoado, né? Tem coisa que você pode fecha os olhos, não tem problema, mas tem coisa que você não pode fechar os olhos, né? Então, e com isso eu tô aí, na verdade eu amo o futebol, né? Mas tá entregue nas mãos de Deus, lógico. Me preparei, me capacitei para isso, mas não. Hoje eu entreguei na mão dele mesmo em relação a essa situação e se for da vontade dele, ele vai abrir portas. Que a minha pergunta
mais ou menos nesse sentido, que assim, você é um jogador que frequentou a elite aqui tanto do futebol brasileiro, passou por grandes equipes como o Cruzeiro, Flamengo, Santos, como que você também teve a oportunidade de trabalhar numa Juventus de Turim, no Bayer Leverkusen. E você, como treinador, você pegou equipes pequenas do Rio de Janeiro, também equipes do Nordeste. Eu queria que você pudesse fazer algum tipo de comparação com esses dois ambientes tão discrepantes que há. Cara, assim, em relação à estrutura, tudo isso, né? Isso a gente já sabe, né, cara, que é natural, que tem essa discrepância toda, né? Que a gente realmente vê lá. Falta de bola, falta de colete, roupa, tal, beleza. Campo ruim, às vezes você não tem um campo para treinar e você tem que mudar, tem que aguardar um lugar para você treinar, como eu peguei, né, lá no Flamengo do Piauí, como peguei no São Cristóvão, campo com metade do campo gramado, a outra metade sem grama, e assim, não tinha problema nenhum com isso, né? É tão prazeroso você fazer o trabalho, ver a tua evolução dentro do que você planeja, você propõe para o teu time, e você vê o resultado, você vê a evolução do teu atleta, você gerar e dar a oportunidade de um atleta e depois ele chegar a ser um atleta reconhecido, como o Everaldo jogou no Fluminense, estava no Corinthians, está no Corinthians, como outros jogadores também. O Everaldo, né? Até o Everaldo que jogou, teve um que está no Santa Cruz, o Augusto. Tem vários, né? Tem vários jogadores aí que a gente oportunizou, pegou, trabalhou e vê a evolução desse menino, mesmo numa condição abaixo. Você pega um time como o São Cristóvão com 4 pontos, jogadores tristes, desanimados, salário atrasado, e você consegue trazer uma animação, mantém vivo o sonho deles continuarem a sonharem com o futebol, e depois você consegue oportunizar eles para outros clubes, indicando ou levando quando você está, como aconteceu comigo, né? Então, assim, essas coisas é muito prazerosa. Agora, lógico que tem esse problema. O futebol desse nível é muito feito em permuta, né, cara? E futebol não pode ser feito em permuta, né? Você não pode ficar dependendo do padeiro para entregar ali um pão no café da manhã e às vezes ele não te dá. Você não pode ficar esperando com frutas de não sei quem, ônibus que você tem que ficar aguardando para ver se vai colocar-se à tua disposição para levar para o treino ou para o jogo, como aconteceu lá no Flamengo do Piauí. Não tinha ônibus para levar para o jogo. E a gente aguardando meia hora para o jogo e não tinha. Então a gente falou, vamos embora, bota todo mundo no carro e vamos embora, mete pé. Para exatamente conseguir entrar dentro do jogo. E a cabeça, como é que você entra para o jogo de um clássico que é o Rivengo, numa situação dessa? Assim, variáveis que aconteceram nessa situação, cara. Mas é muito triste, né, cara? A gente vê várias matérias aí feitas aí dentro desse nível, né? Que a gente fica triste de ver, porque é o sonho do atleta, ele tem família, ele tem que pagar as suas contas. É lógico que o futebol, como muito muito apaixonante, né? Como às vezes a gente vê na Série A, Série B, clubes devendo salário, isso tudo tem que acabar, cara, porque não pode realmente você contratar um atleta mesmo sabendo que você não vai pagar ele, você vai pagar o primeiro mês, vinculou ele ao teu clube e depois ele não tem mais opção de sair e sabe que não pode fazer nada, ele vai ter que ir até o final para ele ficar na mídia, para ele ficar na vitrine, e depois de 2 meses acaba o contrato, eles não pagam e fica por isso mesmo, você vai ter que correr na justiça. Então, variações de coisas, mas isso nunca me desanimou, não, cara. Isso nunca me desanimou, isso tudo me fortaleceu para dar continuidade, porque realmente o trabalho era bem assim, visto pelos atletas, mesmo com todas essas dificuldades, né? Mas é lógico, quando você pega uma estrutura pronta, que você tem toda uma oportunidade de fazer o seu trabalho, você fica muito feliz, né? Mas o Brasil em si, nesse aspecto, ele tem que melhorar muito, né? Ele tem que melhorar muito porque a gente só olha pro lado do time da Série A e Série B, mas tem muitas situações dos clubes menores. São Paulo ainda é
uma exceção aí do nosso mercado que tem a estrutura para manter vivo, né, grandes clubes. Agora, a gente sabe que a parte financeira toda de um clube, ela tem que ser bem estruturada para que você consiga realmente manter o seu trabalho da melhor forma. Não estou falando hoje pelo fato do coronavírus, que hoje é uma exceção do mercado todo do mundo, né? Como a gente viu hoje o coronavírus aí pegando vários clubes, não só clubes, mas empresas, tendo que diminuir, dispensar funcionários, né? Mas antes disso a gente já presenciava várias situações dentro do futebol muito desagradáveis. Ney, faz a sua última, já que vai dar 9 horas, dá a sua saideira aí. Ô, Tirso, antes de mais nada, quero agradecer, pô. Muito legal poder falar com você e, pô, cara, você fez parte de uma geração da minha geração, né? No futebol. Pô, Legal. Fico muito feliz. Eu vou te colocar numa fria, pode ser? Pode, pô. Mas tem Cara, que ser muito frio, porque eu tenho água quente em casa. Você é o cara, vamos lá. Você jogou com os caras, assim, que jogaram pouquinho, quase nada. Romário e Ronaldo. Perfeito. Jogaram nada, né? Quase nada, né? Eu que joguei, né, em comparação a ele. Eu vou te fazer uma pergunta, cara. Comparando o Romário e o Ronaldo que você jogou a esses dois monstros de hoje do futebol atual, Cristiano Ronaldo e Messi, existe um comparativo entre esses dois da atualidade e esses dois gênios com quem você teve a oportunidade de jogar? E desde já eu te agradeço todo o carinho, cara, porque de verdade é muito legal poder falar com um jogador que é contemporâneo, né? E eu agradeço do fundo do meu coração, cara. Legal demais, cara, fazer parte dessa memória aí do futebol, fazer parte dessa geração, deixar um legado legal dentro do futebol, marcar realmente um período, né, cara? Porque não é fácil, né? Mas é muito gratificante pra gente. Obrigado aí pelas palavras. Eu vou, assim, fazer até uma pergunta em cima da pergunta. Você acha que os 4 conseguiriam jogar juntos? Olha, eu acho que tá bom, dá sim, conseguiria sim. Então, eu teria que fazer uma loucura, né? Não, então, aí que eu falo, assim, na verdade, são jogadores com perfis totalmente diferentes um do outro. No máximo, o Cristiano Ronaldo com o Ronaldo Fenômeno. Seriam mais próximos se colocar um pouco o Cristiano Ronaldo ali avançado dentro da área. Mas mesmo assim, eu acho que os 4 são totalmente diferentes um do outro. O Cristiano Ronaldo consegue jogar aberto e o Messi jogar aberto. E os dois atacantes de área ali, mais próximo, eles se completam, que é o Ronaldo e o Romário. Então, assim, são 4 gênios do futebol que são características totalmente diferentes um do outro. No meu time, os 4 jogam com facilidade, porque você consegue encaixar dentro desse perfil de atleta com facilidade dentro do seu sistema de jogo. Não tem problema nenhum, você consegue fazer isso, né? É lógico, Ronaldo, ele era habilidoso, explosão e finalizador. Cristiano Ronaldo, explosão e finalizador, pode jogar aberto. Messi com a genialidade, habilidade, finalizador e passe. E Romário sempre presente da área, estou falando mais no final mais no final de carreira. Então, assim, os 4 foram muitos gênios, né, cara? Muitos gênios. Não joguei com o Cristiano Ronaldo nem com o Messi. Mas que a gente vivenciou desses 4 monstros aí, cara. No meu time, eles jogam junto e sem problema nenhum de vaidade. Otis, manda um abraço aqui pro Giovanni, que ele tá ouvindo aqui. Ó. Valeu, Giovanni. Ele que é santista, né? Um abraço aí, meu irmão. Obrigado aí. Valeu, obrigado, irmão. Tamo junto. Vai lá, obrigado aí. Obrigado aí. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, Ney. Valeu, Ney. Atisson, minha pergunta é a seguinte. Você que ficou aí no meio, né? Da questão de treinador, acho que você vai entender bem o que eu vou dizer.
Eu queria saber qual que é a sua visão sobre a base. Porque eu vejo muito treinador de base, basicamente, muito mais focado, né, em ganhar títulos do que propriamente revelar jogador. E por que isso? Né? Muitas vezes o jogador ele tem uma certa qualidade, mas primeiro, basicamente, o técnico ele quer que o jogador marque. Ah, não, porque você tem que marcar aqui para depois. E essa marca excessiva, às vezes, tira a qualidade, toda aquela qualidade que o jogador tenha. E talvez por esse motivo, né, uma coisa que a gente não tinha, basicamente, na década de 90. Talvez isso. Talvez essa. Né, tenha toda essa dificuldade de talvez se criar um camisa 10 como né, a gente quase não tem hoje em dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre culpa é do gestor. A culpa é do gestor do clube, né? Os clubes, eles, na verdade, eles obrigam o treinador a fazer isso. Por que eles obrigam a fazer isso? Porque eles querem ganhar título para manter aquela visibilidade, clube ganhador. E, na verdade, ele acaba deixando de ser um formador. E o diretor, que, na verdade, ele deveria cobrar a formação do cidadão e do atleta, ele acaba exigindo e brigando, às vezes, com que o resultado venha em primeiro passo. O treinador ele está fazendo, às vezes, mantendo o seu emprego. Ele está ali lutando pelas vezes permanência do seu emprego, ao invés dele se preocupar em fazer a formação de um atleta, em ver o que ele precisa melhorar na parte analítica dele, porque acaba se esquecendo, às vezes, a parte analítica para você buscar a parte de transição, a parte de organização, a parte de sistemática do time. E isso tudo, né, cara, você vai deixando de lado um pouco o que você gostaria de ver no profissional, que é o jogador realmente qualificado, o jogador realmente que te traz um resultado depois. Aí você olha, na base, até os 14 anos, não deveria ter cobrança nenhuma em cima do resultado, mas em cima de formação. Buscar sempre o jogador de formação. Dos 15 para cima, 17, aí sim você começa a fazer essa realmente cobrança em cima do atleta. Por quê? Porque realmente você começa a ter essa competitividade, você começa a ter essa cobrança no profissional. E isso aí é natural que você vai ter dentro do sangue do atleta desde o moleque, porque o ser humano ele já nasce com essa vontade de vencer, né? Então, assim, é o que eu vejo, né? Eu vejo realmente isso na base, né? Eu gostaria muito que fosse diferente, né? Gostaria muito que fosse diferente. Clubes também com alguns perfis, né? Lógico, São Paulo tem um perfil diferente do Corinthians, de atleta, às vezes de uma qualidade, né? Um atacante, são características dentro do que o clube sempre teve daquele talento, né? E não deixar um olheiro, um profissional dentro do clube deixar de buscar esse talento, né? Eu vejo mesmo no Flamengo, né? Eu vejo que os laterais sempre foram aqueles laterais, principalmente da minha geração para cá, que foram jogadores agressivos ofensivamente, buscando realmente a linha de fundo, buscando o jogo por dentro, com finalizações, dando volume de jogo dentro do campo adversário, né, no campo ofensivo. E hoje, se você não busca isso na base, você não vai ter jogador com esse perfil no profissional. E outra coisa, na base você tem que ter um cara capacitado para entender que às vezes você pode mudar esse atleta de posição. Você tem uma visão em cima do atleta. Às vezes ele não vai ser um atleta como eu era ponta esquerda e virei lateral, como o Adriano era lateral, virou atacante. Como grandes outros jogadores mudaram de posição no decorrer da base para chegar no profissional. Se você não tiver um cara que seja dentro desse contexto, você acaba perdendo talentos dentro da sua formação de base. Leandrinho, faça a sua pergunta. Opa. Atirson, tem flamenguistas aqui, outros torcedores também me mandando perguntas aqui.
Mas eu gostaria de fazer uma pergunta minha, Tirso. Seguinte, você fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Isso aí a gente já sabe. Você jogou muita bola, né? Obrigado. De tanta bola que você jogou, você ganhou até a camisa 10 do Flamengo jogando na lateral esquerda. Isso é só para mostrar o quanto você fez sucesso aqui. Mas lá na Europa você não conseguiu ter essa sequência, você não conseguiu ter esse sucesso, Tirso. O que aconteceu? Quais foram os fatores que levaram para que você não conseguisse ter uma sequência positiva como você teve aqui? Bom, eu vou demorar um pouquinho para responder, mas eu vou conseguir. Quando eu fui para a Itália, a primeira vez no Brasil, eu gostaria de sair. Eu gostaria de ter sido vendido e apresentado um jogador comprado e negociado pelos dois clubes, tanto do comprador quanto do vendedor, que era o caso do Flamengo. Quando o Barcelona veio fazer a proposta de 12 milhões no ano de 2000, bota isso aí no mercado de hoje, seria aí quase, eu acho, né, uns 80 milhões de dólares, 50 a 80 milhões de dólares. Porque naquela geração, naquela época, era uma das maiores vendas, né, do mercado. E o Flamengo, né, o Edmundo Santos Silva, naquele momento, ele não quis vender. Ele falou que não ia me vender. Ele falou, você é o meu maior atleta, eu não posso, você é meu maior ídolo, eu não posso te vender. Eu falei, mas presidente, eu sou o salário menor, eu quero continuar seguindo minha carreira no exterior, é o lado normal dessa transição. É natural que o clube vai ganhar, vai pagar um monte de folha salarial aí do clube, dos funcionários. Ele, não vou te vender, não vou te vender. E estava naquela Lei Pelé, né? Ainda estava no início da Lei Pelé, aquela formação de você pode assinar 6 meses, um pré-contrato, você pode sair. Estava ainda naquela situação. E aí, no meio do caminho, quando eu iria, né, que no caso não tinha um empresário, tinha só um representante de imagem, né, que era Marlene Matos. E com isso, o Barcelona falou, paga passagem para o teu pai para ele vir aqui ver se é verdade, se é mentira o contrato. E meu pai, nesse meio tempo, foi viajar para ver se era realmente verdade. Chegando lá, o presidente do Barcelona teve um impeachment, né? E não podia contratar nem vender ninguém enquanto não tivesse a figura presidente, né, do clube. E nesse meio tempo, o empresário que tinha apresentado toda essa situação chegou para o meu pai e falou, podemos ir lá na Juventus. A Juventus, a gente tem a entrada. Meu pai falou, a gente está aqui na Europa, vamos embora. Chegou lá, o Juventus realmente fez a proposta, queria pagar 15 milhões de dólares. O Flamengo manteve, dizendo que não iria vender. E com isso eu fui, né, era uma oportunidade, eu não gostaria de ter feito isso, né, mas acabei assinando o contrato, Juventude, né, não tinha ainda a orientação, aquela coisa toda que eu falei que acaba às vezes prejudicando. Quando eu saí do Brasil, em janeiro de 2001, eu saí com uma dengue hemorrágica, mas eu não sabia que eu estava com dengue, que estava naquele pico, né, do auge do Brasil da dengue, e chegando lá eu sentia muito cansado, treinava, me sentia cansado, minha esposa grávida, a gente ia para o hotel, e aí de vez em quando a gente saía no shopping para passear e tal, e um dia eu estava brincando com ela no quarto, né, tal, e aí apareci todo roxo no braço, pela brincadeira, né? De apertar e tal. E aí eu fui, conversei com o médico do seu Agrícola, né? Que era o médico da Juventus. Ele falou, vai para o hospital agora. Que ele fez o exame na hora, né? Ele fez o exame de sangue. Quando ele viu a plaqueta, estava 5 mil. E a mínima que você pode jogar, ou que você pode fazer exercício é 120, 130, 100. E ele falou, Tirso, vai para o hospital, vamos ver se é leucemia. Mandou para o hospital de câncer. Foi uma das minhas maiores tristezas, assim, de preocupação, né? Que eu não sabia se eu tinha leucemia, eu não sabia o que eu tinha, porque até então eu não sabia o que eu tinha. Cheguei lá, fiz o exame, 40 minutos, tirei o líquido do osso do peito, né? E o médico falou, você não tem nada. Aí fiquei internado 20 dias, tomando remédio para a plaqueta subir. Aí a plaqueta subiu, foi para 320 mil a plaqueta. Mas aí o médico falou, você só pode sair daqui depois que a gente parar de dar o remédio e a plaqueta se manter no nível normal. E aí quando ele parou de dar o remédio, a medicação, depois de 15, 20 dias, a plaqueta voltou a descer.
porque lá eles não sabiam tratar esse assunto. Nem eu sabia o que eu tinha. E com isso a plaqueta voltou a descer, chegou a 120. Aí manteve ali 120, 110, 100, não baixava disso, ficava nesse período ali. E aí minha cabeça estava um trevo, eu tinha acabado de chegar na Itália, não tinha ainda experiência nenhuma, não falava ainda italiano, ainda bem. Então, assim, teve uma preocupação enorme dentro do que eu tinha, porque eu não sabia o que eu tinha. E aí eu comecei a treinar, voltei a me colocar à disposição, já estava me sentindo melhor, mas com aquilo ali na minha cabeça. O que eu tenho? Que doença que eu tenho? Porque eu preciso entender o que aconteceu. E aí fiquei 6 meses sofrendo com isso. Toda sexta-feira eu só ia para o jogo se a plaqueta ia, né, para o hospital, fazia o exame de sangue. Aí o exame de sangue constatava lá, a plaqueta 100 mil. Aí eu ia para o jogo. Se ela baixasse de menos de 90 mil, eu não ia para o jogo, não podia nem ir para o jogo. Então, assim, minha cabeça era sobrevivência do que eu tinha. E, assim, eles não entenderam o que eu tinha. Aí passou esses 6 meses, voltei para o Brasil de férias. Minha cabeça um trevo, fui na hematologista conversar com ela, né, que era já da conhecida. Aí ela fez todo o estudo, buscou todo, né, fez o exame todo que tinha que ser feito. Ela falou: Tício, aqui você não tem nada, você não apareceu com nada. A única coisa que pode vir a ter acontecido contigo é uma dengue hemorrágica, porque são os sintomas que você tinha, fraqueza, todo roxo. Foi lá embaixo, como eles não sabiam o medicamento que tratar, você demorou mais por isso e tal. Porque aqui no meu estudo aqui do que você fez de exame, você não tem nada. Graças a Deus, pelo menos tirou isso da minha cabeça, né? Porque abalado. E com isso eu, né, em 2001, em junho mais ou menos, julho, eu doido para voltar para jogar a Copa do Mundo. Aí fiquei mais de 6 meses jogando na Itália, mas assim, sem muita oportunidade. Trocou o treinador, que aí chegou o Marcelo Lippe, Marcelo Lippe. Aí eu não jogava de jeito nenhum, até brinco que o Ronaldo deve ter feito alguma besteira com ele lá na Inter, porque ele chegou com uma raiva de brasileiro louca. E aí com isso paguei esse pato, né? Não sei o que houve, mas realmente ele não me dava oportunidade nenhuma. Os jogadores falavam: cara, hoje você tá bem, tá jogando, tá forte, tá não sei o que, você já tá pronto para jogar. E eles não entendiam por quê, né? Diferente do primeiro semestre, né? Que eu tava realmente abaixo da parte física, tava mal, psicologicamente eu não tava legal. E aí eu tentei voltar para o Brasil, como eu falei, né? Voltei para o Brasil para tentar ir para a Copa do Mundo. Então, na passagem da Juventus, foi muito isso que aconteceu. Agora, na Alemanha, não. Na Alemanha eu fui vendido, joguei 2 anos. Joguei 2 anos na Alemanha, foi 2 anos maravilhosos, que realmente joguei muito bem. Já estava pronto para renovar o contrato, e minha filhinha ficou doentinha. Aí eu falei para minha esposa: vamos voltar para o Brasil, a gente faz um tratamento lá. Eu tenho, graças a Deus, entrado e oportunidade de jogar em grandes clubes no Brasil. Foi onde que eu voltei, né? Aí voltei para o Brasil tentando, mas aí também já num sentido diferente, né? Mas dava para ficar ali na Alemanha, principalmente porque os alemães já estavam gostando muito, né, cara? Eu já tinha me adaptado o primeiro ano, não foi assim da forma que eu joguei no clube, nenhum clube brasileiro, mas no segundo ano não. No segundo ano eu já era um dos principais jogadores do elenco, e aí com isso foi até, né, triste quando eu fui. Os torcedores, a diretoria e tudo ficou muito triste, porque eu fiz esse pedido, eles entenderam, né, abriram mão de tudo, entenderam que o lado realmente familiar era muito importante, e a gente acabou rescindindo o contrato. Portela, faça sua última pergunta, por favor. Vamos lá. Atício, você já mencionou, né? Atuou como treinador já em algumas equipes também. Se preparou, se qualificou para isso. Inclusive, a gente já participou de alguns juntos, né? Estuda para burro, né? Justamente buscar esse entendimento. E na nossa comunidade, sobretudo dos ex-jogadores, né? Tem aquela conhecimento empírico, né, baseado nas experiências contra
aquele conhecimento científico, acadêmico. Eu te pergunto, você acha que o atleta profissional de futebol, quando ele para de jogar, você acha que ele já está apto para assumir um departamento de futebol, treinador, físico, enfim, qualquer área, no momento, ou realmente... Legal, Portela, legal a pergunta também. Se ele tiver, antes de terminar a carreira, vem fazendo já uma capacitação dentro do que ele deseja, de um estudo, do que ele busca, simultaneamente jogando e estudando, fazendo com que ele se prepare para isso, ele pode sim já chegar a sair, como está acontecendo aí uma transição rápida que a gente vê hoje até de alguns atletas, né? Que foi o Tinga, foi o Alessandro no Corinthians, e teve o Sheik, agora com o Juan, já teve mas mesmo assim fazendo uma adaptação, né? Preparação para isso, né? Agora, para o lado do futebol, é lógico que quanto mais experiente você for, você é melhor. Isso aí, até mesmo o atleta é dessa maneira, né? O ser humano, em qualquer área, é dessa forma, né? Até vocês, radialistas, jornalistas, as primeiras perguntas, quando vocês iniciaram, vocês ficavam também meio tensos, até para entrar no ar, que é normal, isso tudo nos traz a preocupação. Mas quando você se capacita e você se coloca, lógico, dentro do conhecimento, você está cada vez mais apto a fazer a função. Mas se você não fizer nada disso, sair do campo diretamente para fazer qualquer outro tipo de função, você vai bater muita cabeça, vai ter muita dificuldade, aí vai realmente ter um problema muito grande, porque você não está preparado para você mudar de chave, né? Não é porque você jogou que você está apto e qualificado para fazer a função, porque é totalmente diferente. Você administrar um elenco, você montar o seu cronograma, o seu organograma dentro do que você pensa, do que você quer jogar, é totalmente diferente. Você gerir 30 a 40 cabeças dentro do teu elenco, ou você ser um gestor dentro um diretor técnico, um gestor executivo, é totalmente diferente. Você tem que se preparar realmente para, quando você tiver a oportunidade, você entender esse lado. Lógico que quanto mais você está preparado para isso, você vai tirando de letra, porque a gente acaba tendo o quê? Um lado que muitos acadêmicos não só vão ter depois que eles estão no meio, porque a gente tem aí quase uma pós-graduação em cima do futebol, porque a gente está desde moleque jogando aquilo ali. A gente pegou vários grandes treinadores, a gente pegou várias grandes pessoas, a gente já pegou pessoas de mau caráter, a gente já pegou variações dentro daquele contexto do futebol que nos traz uma possibilidade incrível, mas não adianta isso se você não se preparar. Você tem que mudar a chave, se preparar para você entrar e dar sequência à sua carreira, né, pós ser atleta. Essa é a minha colocação. Beleza, gente. Estamos chegando próximo do final do programa. Agora são 21 horas mais 20 minutos. Queria que cada um fizesse a sua pergunta de despedida rapidinho pro artista, para a gente entregar no horário. Eu queria começar com o nosso querido amigo Alex Fernandes. Faça a sua última pergunta, agradecimento, enfim. Tô de volta, hein? Pois é. Ô, artista, agradecer demais a sua presença aqui na Arena da Resenha. Satisfação enorme dividir esse programa com um cara que eu vi jogar. Eu mesmo morando quilômetros, cara. Eu moro no Maranhão, eu vi você... Principalmente porque aqui o esporte local ele não é tão afundado. Então a gente via mais os times do Sudeste, a gente via mais os jogos do Flamengo, pessoal de São Paulo. E, enfim, eu mesmo não sendo flamenguista, eu vi muitos jogos que você jogou pelo Flamengo e você foi um baita craque. Eu estendo a oportunidade, pelo menos essa resenha, trocar essa ideia com você, cara. Eu tô sentindo, sei lá, velho, é uma satisfação enorme. Agradecer demais e as portas do Arena da Resenha estão sempre abertas. Legal, Alex. Na verdade, você, Alex, você sofre pra quem? Qual o time que você sofre, cara? Porque você secou pra caramba, então, no caso, né?
Eu sou dividido, eu sou corintiano e torço pro Sampaio Corrêa daqui. Corintiano e quem? Sampaio Corrêa. Ah, Sampaio. Tá certo. Vamos lá, Kessinha, faça a sua última pergunta de despedida aí. Aqui, São, primeiro agradecer, né, a tua participação, a tua disponibilidade aí novamente, né, agradecer a todo mundo que esteve nos ouvindo, mas a minha pergunta, né, de despedida é a seguinte: como você tem visto o desenvolvimento, né, do futebol alemão, de quando você jogava para agora atualmente? Legal, que assim, na verdade eu vi essa transformação toda, né? Eu peguei lá eles fazendo essa primeira montagem ali de busca de jogadores com qualidade, né? Botando lá a própria federação, montando variações de oportunidade, de trabalhos, né? Desde a da base ali, buscando realmente qualificar a dinâmica de qualidade técnica, de drible, né? Esse analítico, essa situação, porque eles sempre foram muito jogadores robotizados, sistemáticos, né? Eles sempre foram muito organizados com isso, né? E eles começaram a buscar outra situação que o brasileiro sempre teve, que é a criação de jogada, que é o drible, que é o desequilíbrio do adversário naquele último momento. Então, assim, jogadores que realmente façam essa última ação, né? E eles começaram a buscar isso lá em 2002, 2003. Quando eu cheguei na Alemanha em 2005, eles já faziam esse trabalho e buscavam realmente treinamentos para que pudesse trazer uma condição melhor para o atleta nesse contexto, né? Então, assim, os alemães, eles sempre estão buscando, mesmo que não seja a forma deles pensarem dentro do país, mas eles buscam em outro país alguns trabalhos para aplicar, como vários treinadores lá na Alemanha que eu observei, que eu pude ver, pegando treinos de vários estilos do mundo, né? Principalmente quando teve a Copa do Mundo lá em 2000. Eles pegaram, o nosso treinador mesmo pegou 4, 5 treinos de vários países, até mesmo do brasileiro, para entender como é que funcionava, o que ele queria dentro do jogo, né? Do jogo. Ele treinava para entender o que ele queria dentro do teu jogo coletivo, né, cara? Aquilo ali me chamou a atenção demais, pela simplicidade deles buscar o conhecimento, né? Isso é legal, beleza, vamos aproveitar. Isso não é legal, vamos descartar e vamos seguir. Então, assim, eles realmente sempre estão ali, além da condição estrutural deles, né, cara? Os clubes grandes lá são incríveis, né, cara? Assim, a estrutura de clube lá realmente está muito na frente de muitos clubes ainda. Leandrinho, faça a sua última pergunta. Então, minha última pergunta, Tirson, na verdade são 3, mas você pode responder de forma bem rápida 2, né? As 2 perguntas são do amigo Marcelo, que é vascaíno, e com quem você jogou do seu lado, que foi o melhor jogador, e quem você jogou contra, que foi o melhor jogador. Essas são rápidas. E para fechar, um amigo flamenguista, William Lima, pergunta como foi para você vestir a 10 de Zico. Cara, eu vou começar pelo final, né, cara? Pô, imagina, você sonha em jogar no Flamengo, sonha em ser um atleta reconhecido, e você, um momento, você tá vestindo a 10 do Zico, cara. Pô, isso aí é muito gratificante, né? Sendo lateral, hein, Atilson? Sendo lateral, exatamente. Lateral. Realmente é uma coisa marcante na minha vida, né, cara? Que era o sonho de criança conseguir realmente ter essa representatividade, e agradeço a Deus por isso. Em relação aos melhores jogadores, cara, eu tive o Ronaldinho Gaúcho, Alex, Zidane, jogadores realmente, Romário, tive grandes jogadores, né, cara, assim, que Ronaldo Fenômeno, e por aí vai, né, que realmente eram muito diferenciados, né. E agora, na parte de marcação, o Edmundo, cara. O Edmundo era difícil. O danado era bom, cara. E forte, né? Eu também falo pra você, parabéns, Atis, pela humildade que você tem, cara. Porque a gente não tá falando contigo presencialmente, mas no teu falar
dá pra sentir a humildade que você tem e eu quero te parabenizar por isso. Que isso, que honra. Obrigado aí pelas palavras. Fico muito agradecido e honrado aí pelas palavras, tá? Ô, Portela, tinha falado que aquela era a sua última, mas mentira, a sua última é agora. Então vamos lá. Pegadinha do malandro. Ó, já pede pra ele pagar a picanha quando vocês estiverem aqui no Rio, que ele conhece uma lá em Botafogo, que é campeão. Rapaz, aquela lá é boa mesmo, hein, Portela? Jesus, hein? Falar nisso, quando passar isso tudo aí da pandemia, a gente tem que ir lá comemorar, cara. Porra. Se Deus quiser. Opa! Tá bom, Com a fome que eu tô aqui, vocês falando de picanha. Boa! Porra. Não é só você não, hein? Meu amigo, eu te pergunto aí com a visão de treinador, você enxerga a atual modelagem de jogo aí que o Jorge Assim, eu divisor vejo... de águas, né? Assim, eu vejo muito o seguinte, é lógico que cada treinador ele tem um perfil de jogo, né? Um modelo definido, mas que ele não tem que se prender a esse modelo, porque tem muitas variáveis dentro do seu elenco, né? Essas variações dentro do seu elenco às vezes não te possibilita a fazer o que você deseja. Por exemplo, você tem às vezes um time de velocidade e de transição e não tem jogadores com qualidade técnica para propor o jogo. Aí você quer manter o teu time para propor jogo com posse de bola na parte ofensiva, mas às vezes você não tem esse jogador com qualidade. Você só joga em velocidade, em transição e sendo reativo. Se você trabalha, treina de uma forma, você não pode obrigar teu time a atuar de outra forma quando você vê. Então, você primeiro, né, lógico, você tem que olhar o teu elenco. Se você tem a possibilidade, como o Jesus chegou no Flamengo, com jogadores qualificados, trazendo mais 4 jogadores com potencial, principalmente dos 2 alas, trazendo mais um zagueiro firme, mas que tenha qualidade, um Gerson que encaixou como volante, mas que tem uma saída de bola incrível. Aí você pode propor o jogo. Agora, o que ele foi nesse divisor de água foi nas variáveis dentro do sistema dele, dentro do que ele propõe, dentro do que ele prevê de jogo, que são a marcação e variações de marcação alta. Não é todo momento que ele marca alto, é esperar o adversário trazer alguma situação de fragilidade, que é as laterais, ele vai lá, pressiona esses jogadores, mas trazendo na linha alta a linha defensiva. E aí você tem esses 2 zagueiros o tempo todo ligado nessa possível metida por cima, nessa bola descoberta, que é bola viajada longa. E aí ele tem que fazer essa verticalização, subir e descer, subir e descer. Essas situações de perda de bola e recupera. Você perdeu a bola, mas você tenta recuperar de uma forma, aí não conseguiu, você volta e você fecha a linha de passe, né? Então, assim, essas coisas realmente ele conseguiu impor com uma intensidade que a gente nunca tinha visto jogar o Flamengo. Meu ponto de vista, nunca tinha visto o Flamengo jogar com essas variações. E, além disso, você buscar o gol a todo momento, né? Buscar o gol, que eu falo, é jogar com intensidade, virar o jogo com velocidade, mas que você, mesmo com a posse de bola dentro do campo adversário, você buscar o gol, né? Isso que eu vi de diferente no Jesus. Então, assim, os treinadores, eles, cada um tem seu perfil e pode se adaptar, né? Cada um pode se adaptar, mas eu vejo muito por esse lado. Outro que vai fazer 2 perguntas de despedida é o Ney, né? Às 9 horas ele fez a dele de despedida, vai fazer mais uma. Vai lá, Ney. Meia hora. Não, na verdade, não é nem fazer nenhuma pergunta, não. Eu quero realmente agradecer, fazer das minhas palavras do Leandro, o Atício, pô, cara, o dia que eu for no Rio de Janeiro, a gente vai entrar em contato para comer essa picanha aí, viu? Eu também quero, viu, Ney? Me chama, por favor. Só entrar em contato que a gente vai lá em Botafogo lá, cara. Realmente é sensacional. Vai se Tá arrepender, certo. não. Tá certo disso, Tirso. Eu quero realmente agradecer, cara, de verdade, pela sua participação no nosso programa. Eu que sou, na verdade, eu sou um tendencioso narrador, na verdade, né? E é muito bom ter contato com os jogadores. Tirso, você jogou na seleção brasileira e, infelizmente, não conseguiu chegar a uma Copa do Mundo, né? Então, nós estamos falando de jogador selecionado. Isso para nós é uma grande honra e eu quero realmente agradecer a sua
participação. Até a próxima. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Obrigado, cara. Obrigado a todos, né? Muito agradecido aí pelas palavras de todos, né? É uma honra, um prazer imenso. Fico muito agradecido ao Portela aí pela oportunidade. Fico feliz aí de realmente debater, conversar. Deixar eu ficar aqui falando, a gente fala pra caramba mesmo. Tenta levar melhor informação, melhor conhecimento. Lógico que a gente não sabe tudo, mas que a gente tenta, pelo menos, trocar essa ideia, né? Porque o futebol é sempre... A troca de ideia, troca de informação é o teu aprendizado o tempo todo, né? Então, assim, é um prazer imenso, fico muito agradecido, muito feliz de ter participado com todos vocês pelas palavras. E a picanha, quem paga é o Portela quando vier aqui, entendeu? Aí, Portela. Eu sou o Grupo Portela, hein? Ô Ney, Tá vendo? lembrando assim, que o artista pegou uma geração que tinha só, Roberto Carlos, Júnior Nagata, o Felipe que jogava no Vasco. Só esses três aí, velho, você tá louco. Serginho, Serginho, Silvinho. Não, tinha uma geração muito boa, né, naquela época. Tinha muitos jogadores com qualidade, né? E o Atílio viu o Júnior jogar, né? Então, pô, cara, naquela transição dele da lateral pro meio, então foi bem instruído. Um abraço, Atílio. Valeu, irmão. Obrigado, hein? Atílio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui na Arena da Resenha. Foi um programa fantástico, um programa que a gente conseguiu, assim, é difícil a gente ter um programa que a gente consegue aprender com um convidado, né? Você deu seu ponto de vista como jogador, como treinador, também dando uma análise de futebol. Sua participação, assim, nos agregou muito, viu? Queria te agradecer muito, artista. Que isso, fico muito honrado com as palavras, muito feliz, né? Na verdade, a gente está sempre aprendendo e tentando trocar essa informação. Eu que agradeço também, cara. Foi muito legal o papo. O Portela já tinha conversado comigo e eu fiquei muito feliz aí pela oportunidade de estar aí sempre conversando e falando sobre futebol. E quando tiver a oportunidade, pode convidar. Será sempre um prazer imenso aí poder fazer parte aí dessa parceria. Muito obrigado. Pessoal, para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, logo mais a gente vai subir esse programa lá no Spotify. A gente tem que dar uma olhada também, Alex, se a gente consegue subir esse programa no YouTube também, né? Que nem todo mundo consegue acompanhar pelo Spotify. A gente pode dar uma analisada nisso, né, Alequinho? Pode. Eu tô vendo essa possibilidade, mas é capaz que sim. Então, Alex, muito bem. Alex, Oi. se vira aí, rapaz. Se vira nos 30. Então, galera, na próxima sexta-feira a gente vai ter um programa super especial com um ex-goleiro do Palmeiras. Para quem nos acompanha nas redes sociais da rádio já sabe quem é. Já que assim, ó, a gente não postou ainda, eu tô comendo bola. Acho que ainda não postou, hein? E você estragou a surpresa, Vitão, mas tá tudo certo. Eu não falei o nome do convidado. Pode ser o Deola, né? Pode ser o Deola. Que eu fiz gol nele, hein? Oi? Se for o Sergião, já fala que eu fiz 2 gols nele. Descobriu. Fala pra ele que eu já mandei um beijo no coração dele, que eu amo ele, mas 2 gols nele. Tá marcado lá, tá registrado. Ô, Vitor. Oi? Esse convidado aí também jogou no Santos. Também jogou no Santos. A gente vai fazer pergunta pra ele sobre a parte que ele fez pelo Santos. Eu lembrei, hein? Eu, sendo palmeirense, lembrei dele no Santos, hein, Ney? Representei você lá. Muito bem, gente. Até a próxima sexta-feira no Arena da Resenha, super especial. E, se Deus quiser, a gente vai se livrar logo dessa pandemia e vai voltar tudo ao normal, galera. Tchau e até a próxima sexta.